Shalom, meus amados, graça e paz. Pastor Leandro, estou aqui gravando essa aula de hoje, falar um pouquinho sobre o ambiente, né? O poder dos ambientes, né? Nas nossas vidas. Quero agradecer a Deus que é fiel e justo, né? Que nos ministra, que nos ensina. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Eu estava na academia e Deus começou a ministrar e começou a queimar no meu espírito. Eu quero gravar e quero deixar registrado, que está em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para a vergonha vossa. Olha só, o apóstolo Paulo falando sobre conversações, né? As más conversações. Hoje a gente precisa aprender a discernir os ambientes e também aprender a discernir as companhias, certo? Nós como cristãos, nós precisamos decidir e discernir os ambientes que a gente vai viver. Eu falava, até gravei uns stories sobre isso, falava sobre a academia onde eu vou, né? Eu poderia ir numa academia mais barata, poderia ir num lugar mais em conta, poderia, mas o que me faz e o que me cativa, o que me modela aí naquele lugar é por causa do ambiente, que é um ambiente limpo, certo? Um ambiente neutro. Hoje nós temos muitos lugares que são contaminados. Existe um peso de contaminação no ambiente, muitas vezes nas pessoas. Você vai olhar um Instagram hoje, a contaminação é muito grande. Você vai olhar um Facebook, é terrível. Você vai olhar uma notícia na televisão, é só sangue, destruição, morte e caos, certo? São ambientes tóxicos, são notícias tóxicas, são pessoas tóxicas. Elas tentam roubar aquilo que você tem de melhor, que é o Senhor, é a fé, é a palavra. O que te motiva? A palavra, o que te cativa, né? Paulo está dizendo que a gente deve tomar cuidado, não vos enganeis. Ele começa esse versículo dizendo, não vos enganeis. Então a gente precisa ter que tomar cuidado com o engano, o espírito do engano, certo? A gente precisa ter o dom do discernimento, discernir os espíritos e discernir os ambientes, né? Nem todo lugar você precisa ir, nem toda roda de conversa você tem que estar, né? Você que é casado, você que tem família, você precisa discernir quem senta na mesa com vocês, quem vem na sua casa, né? Então hoje os ambientes, muitas vezes, eles nos roubam a fé, né? Hoje existem muitas igrejas, muitas, mas nós precisamos discernir qual é o espírito que opera na igreja, certo? Todas as igrejas, as pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Roma. Isso não é verdade. Todas as igrejas são que vão levar ao Senhor. Não, a Bíblia diz que em João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então você precisa discernir qual é a pregação do ambiente, qual é o caminho que essa igreja caminha, o que toma o lugar no altar, o que está discernindo, o que o pastor de verdade tem acreditado, qual é a visão da igreja, qual é a visão do pastor, qual que é a ideia do corpo de Cristo, né? Se você está 1 ano, 2 anos dentro da igreja, você não é confrontado para mudar, não é esticado para crescer, se tudo que você está fazendo, você está sendo amparado, né? Não está sendo desconfortável para você o evangelho, alguma coisa está errado, meu amado. Alguma coisa está errado, porque o evangelho ele me confronta todos os dias, ele faz eu mudar todos os dias, ele me aponta todos os dias o que eu preciso mudar, o que eu preciso alinhar, o que eu preciso orar mais, o que eu preciso jejuar mais, que eu preciso mergulhar mais nas escrituras, que eu tenho que parar de ser orgulhoso, que eu tenho que deixar as vaidades de lado, que eu tenho que deixar de caminhar num espírito faccioso, não fazer acepção de pessoas, não ser movido por vaidade, deixar de ser arrogante, deixar de ser avarento, né? A Bíblia nos confronta todos os dias. Jesus ele nos leva para um lugar de crescimento. A Bíblia diz que o desejo do Senhor
né? Quando ele fala em Efésios dos 5 ministérios, né? Que é o pastor, o profeta, o apóstolo, o doutor e o mestre, né? O evangelista e o mestre. Paulo diz que esses ministérios, eles são ministérios específicos para a edificação do corpo, para que ele se torne varão perfeito, para que o corpo se torne maduro, para que o corpo se torne varão perfeito, para que a gente caminhe na mesma medida de Cristo. Essa é a ideia dos 5 ministérios. Não é a ideia de gerar vaidade, de gerar luxúria, de gerar grandeza, nada disso. Os 5 ministérios, né, que o Senhor distinguiu para dentro da igreja, levantou dentro da igreja, do corpo de Cristo, é para que eles levem o corpo para um lugar de equilíbrio, crescimento e maturidade espiritual, emocional, física, nos 3 níveis, certo? Então, esse é o caminho do Evangelho. Nós precisamos discernir os ambientes que nós estamos convivendo, vivendo com as pessoas que estão ocupando lugar na nossa vida, de conselheiro. Muitas vezes você se aconselha com pessoas que não estão preocupadas com você. Muitas vezes você está se aconselhando com pessoas que querem o teu mal, ou que querem que você fique no mesmo lugar que elas, certo? Eu não consigo ir, então eu também não vou deixar tu ir. Vou te perturbar, vou te manipular para você ficar comigo. Isso não é bom, não é saudável, não faz bem. Você precisa discernir que tipo de conversa você tem tido, que tipo de coisa tem tomado a sua boca, que tipo de pensamento tem tomado a sua mente. Precisamos discernir os ambientes tóxicos, conversas tóxicas, notícias tóxicas que nos matam, nos paralisam, se tornam um parasita na nossa vida, tanto espiritual, física, emocional, financeira. Nós precisamos, como cristãos, discernir os parasitas da nossa vida, que roubam, que sugam a sua força, a sua vitalidade, sua saúde emocional, sua saúde financeira. Parasitas, meus amados, parasitas. O espírito da apostasia já está operando na terra. O espírito do engano já está operando na terra. Sabe qual é o único jeito de nós sermos blindados, guardados e escondidos pelo Senhor? Termos o discernimento das Escrituras. Sabe qual é o padrão que nós devemos seguir nesses dias? Não é uma igreja bonita, legal. A gente deve buscar uma igreja que esteja biblicamente alinhada com as Escrituras. Esse é o detalhe. Um bom equipamento de som, uma igreja preta, um monte de coisa legal, né? Um monte de coisas para a gente fazer. Mas de verdade o que é necessário, muitas vezes a gente não está tendo, né? Que é a palavra que nos confronta, que nos leva a sair do culto às vezes chateado com a gente. Cara, eu preciso mudar, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais amado, eu preciso ser mais íntegro, eu preciso ser mais honesto, mais leal. Eu preciso amar mais a minha esposa, amar mais os meus filhos. Paulo está falando isso. Quando Paulo chama Timóteo, diz: Timóteo, meu filho amado, né? Toma cuidado para você não perder a sua boa consciência. A consciência é a luz da palavra, meu amigo. A consciência é a luz do Espírito Santo. A consciência vai te apontar. Ela vai acusar você quando você estiver fazendo alguma coisa errada. Você não faz isso, não vai por aqui, faz isso. Quando a gente já perdeu a consciência, a gente já está distante, não nos incomoda mais. Viver uma vida em pecado não nos incomoda mais. Viver uma vida afastado do Senhor não nos incomoda mais. Alguma coisa está errado. Já fomos abraçados pela apostasia. Tome cuidado pelos ambientes que você está caminhando. Tome cuidado com as pessoas que estão falando no seu coração. Hoje é muito difícil, porque as pessoas estão cheias de si mesmo, estão cheias de idolatria, de ganância.
A cultura do eu, o que me importa é que eu esteja bem. Não importa o que as pessoas estão fazendo, se a pessoa está mal, se a pessoa vai morrer, não importa. Não me importa. O que importa é que eu esteja bem. Isso é a cultura do eu, é a cultura do hedonismo. É o espírito desse mundo. Paulo disse que nos últimos dias os homens se tornariam gananciosos, amantes de si mesmo. Teriam comicheiras no ouvido para não ouvir a santa verdade. Preste atenção, no final do versículo ele diz assim, no 34, tornai-vos a sobriedade. O que é sobriedade? Ficar sóbrio, temperança, irmão. Cautela, ser sóbrio. Não te embriaga com as coisas desse mundo. Não te embriaga com o vinho da Babilônia. Não te embriaga com o brilho do ouro. Não te embriaga com as falácias, com as propostas. Não te embriaga, não perde a santidade, não perde a integridade, não perde o seu caráter, não se venda por valor algum, permaneça na palavra, permaneça nos princípios, caminhe com o Senhor, seja lembrado diante de Jesus. Se torne sóbrio, certo? Fique sóbrio, não se envolva com a Babilônia, irmão. Se torne sóbrio, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto para a vergonha vossa, né? Aqui Paulo está falando sobre a ressurreição em relação à vida prática. A gente precisa viver uma vida dentro dos padrões da palavra, dentro dos padrões da verdade. A gente precisa buscar uns ambientes onde realmente nós somos chamados a viver uma vida com Jesus. Uma vida onde a presença de Jesus exala de nós. A pergunta que eu quero deixar para você, o que eu preciso fazer a mais para ficar parecido com Jesus? Tome cuidado, meu amigo. Nesses dias, os ambientes são perigosos. As conversas, pessoas, notícias. Avalie. Valorize aqueles que falam a verdade, que ainda se importam com você, te ligam, te mandam um zap, vamos no culto, vamos ter um tempo de oração, vamos para adoração, vamos servir o Senhor. Valoriza. Essas pessoas te amam de verdade, não pelo que você tem, não pelo que você representa, não pelo seu poder aquisitivo, mas pelo que você é. O que vale nos últimos dias e no último momento da sua vida é quem você é em Deus, certo? Não o que você tem, não o que você conquistou, porque tudo isso vai ficar, meu amado. Deus te abençoe. Fique com Deus.